Então, dando início aos debates temáticos deste fórum, nós vamos ao primeiro painel do dia, o primeiro desta manhã, que vai falar um dos temas mais estratégicos para o futuro das relações Brasil-Índia, que é, como eu acabei de dizer, a transição e segurança energética. Para tanto, vamos convidar aqui ao palco, para moderar essa conversa, o superintendente de Negócios Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, Frederico Lamego. E para debater esse tema, nós convidamos o vice-presidente da Raízen, Cláudio Oliveira. Também o presidente do Conselho e diretor administrativo do Shakti Group Companies, Sherians Goyal. A Global Head de Descarbonização e Mudanças Climáticas da Petrobras, Viviana Canhão Coelho. O vice-presidente da Praj Industries, Pradeep Dutt. O diretor da Toyota do Brasil, Rafael Seconello. E a head de estratégia da Novelis na América do Sul, Elizabeth Xi. Muito bem, então agora podem se acomodar, fiquem à vontade. Para conduzir essa conversa, o moderador, senhor Frederico Lamego. Bom dia a todas, a todos. Esse nosso painel vai explorar as possíveis rotas para a segurança energética, tanto no Brasil quanto na Índia, com uma economia de baixo carbono. É um tema estratégico para os nossos países. Acho que é um tema de grande complementariedade. E, sem muitas delongas, queria já começar a fazer uma discussão, iniciando aí pelo Cláudio, vice-presidente da Raízen, sobre como nós podemos estar desenvolvendo projetos complementares entre os nossos países nessa agenda de transição energética, sobretudo com todo o papel aí da Raízen nessa agenda do etanol, e como é que ela vê esse potencial de trabalhar junto com os nossos colegas indianos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Eu acho que... Vocês me escutam bem? Eu acho que todos os países, Brasil e Índia, são de fato grandes economias emergentes com desafios e oportunidades na área energética muito similares. E a cooperação entre os nossos países pode, de fato, fortalecer a segurança energética e acelerar a transição de forma sustentável. E na nossa avaliação, isso acontece em três frentes distintas, né? A primeira é a inovação e transferência de tecnologia, e aqui acho que parcerias em pesquisa e desenvolvimento para soluções energéticas inovadoras, e aqui eu queria especificamente citar a rota de álcool to jet para a fabricação do SAF, do Sustainable Aviation Fuel, como um dos objetivos, que, aliás, já citado aqui no painel de abertura. E também a criação de centros binacionais de inovação com foco na eficiência energética e também da agricultura sustentável. Acho que a gente tem uma oportunidade aí de cooperação entre os dois países bastante importante. O segundo bloco trata da segurança energética e da diversificação. E aí o trabalho é no sentido da redução da dependência das fontes fósseis e aumento da resiliência energética. De novo, cito uma saída bastante particular, que é
o aumento, o mandato de mistura de biocombustíveis dos combustíveis fósseis, como hoje nós temos no Brasil. Semana passada nós tivemos a aprovação do E30, ou seja, a adição de 30% de etanol ali na gasolina, e também do B15, 15% de biodiesel no diesel. Então, rotas como essa parecem ser bastante promissoras, tanto no Brasil, como já se provou, quanto na Índia, que caminha agora para mandatos também de etanol na gasolina. Ainda na segurança energética, acho que cooperação em políticas públicas e regulação energética são fundamentais. E nós precisamos ter uma voz conjunta, Brasil e Índia, em fóruns específicos, como o IMO, a CORSIA e o Book and Claim. Isso é fundamental para que a gente consiga colocar as coisas de forma adequada. Por último, o terceiro e último bloco seria uma atuação conjunta e alinhada nos fóruns internacionais. E aqui eu me refiro especificamente ao Sul Global, mas não só ao Sul Global, mas esse é um evento típico onde a gente deveria aproveitar mais os encontros dos BRICS, do G20 e, obviamente, esse ano, mais especificamente da COP30. Obrigado. Obrigado, Cláudio. I would like to do the same question to Mr. Shreyan Goyal, Chairman and Managing Director of Shakti Group Companies. How do you see the possibility for us to in fact develop joint projects on a complementarity perspective? Definitely. Thank you for the question. I believe that today both our nations are uniquely positioned to achieve a strategic developments in the biofuels, bioenergy sector. It's not only biofuels that I must say. It's like initially we used to consider biofuels only for blending with vehicles like car, the land transport. But now we see a lot of progress happening in the field of aviation, sustainable aviation fuel. In India, we doing a lot on alcohol to jet. And the same thing for green methanol. Like you may be aware that in India, I believe even in Brazil, the cost of solar energy is pretty low. Same way in India, under a dynamic vision of our Honorable Prime Minister, we are towards achieving net zero in a record time. We will definitely achieve very soon. So I'll just give you an instance that one of our prominent players who's coming up in green hydrogen, he has said to get the production cost of green hydrogen down to almost $1, which I believe is now almost $10 to $12. I'm not aware of the prices out here in Brazil, but and you'll be aware that green hydrogen plays a major role in manufacturing green methanol. And green methanol is it's going to be the future fuel for marine industries. So here means this example I gave because there are many things like be it the green hydrogen, the green methanol. Here any place where Brazil, for instance, I was seeing that we have E85, E100 vehicles, and so just mentioned that we have already achieved 15% biodiesel blending also, and 30% national blending in gasohol. India has achieved E20 ahead of, we had set a target for 2030, and we have achieved in a record time of 2025, like in 5 years. Earlier we have achieved the 20% blending. So some places where India has an edge, we can share that with Brazil, and we can learn a lot from Brazil also, where Brazil has an edge, like we can take support from Brazil for the E85 vehicles, for the flex fuel vehicles. So there is a lot of things where I believe just not biofuels, like we have, even I was seeing in the last couple of days, in the last 3 days, we have discussed with many economic forums out here. Be it in the field of agriculture, I see a lot happening in agriculture, in dyes. I see there's a lot of business which we can have with Brazil in this field. And biofuels is like a part of agriculture, how we do that. Thank you. Thank you, thank you. E essa mesma pergunta eu queria fazer para a Viviana Coelho, que é a Global Head de Descarbonização e Climate Change da Petrobras. Como é
é que você vê a possibilidade de projetos colaborativos com a Índia, até entender um pouco para os nossos públicos como é que está a estratégia internacional da Petrobras nesses novos tempos. Bom dia. Não sei se funciona. Bom dia, good morning. Não sei aqui, vou seguir em português, né? Fiquei um pouco em dúvida aqui entre seguir em português ou em inglês. Acho que o que acontece, a Petrobras recentemente assinou várias cooperações, né, com a Índia, e essa correlação entre a Índia e o Brasil ela é muito interessante, porque nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças e complementariedades, e ambas eu acho que trazem razões para os nossos países aumentarem muito a cooperação, né? Energia, naturalmente, é um elemento de competitividade muito relevante para as economias. O acesso amplo à energia e o acesso amplo à energia a um custo adequado, ele afeta ao mesmo tempo o custo basilar da indústria, a disponibilidade econômica das famílias para o consumo, o custo da logística, que afeta, por sua vez, o custo do alimento, o custo da agricultura, né? Então, a energia realmente está na base do bem-estar econômico e social. E, interessantemente, Índia e Brasil têm os 2 menores consumos per capita de energia dentro do G20, né? Então, a gente vê que essa é uma semelhança que exige a cooperação entre os 2 países. Nossos países, eles também, ambos, têm deficiências de infraestrutura, né? E a gente, quando a gente olha essa questão da transição energética, a gente observa que um maior custo de energia, ele afeta desproporcionalmente a competitividade dos países que têm menos eficiência no uso da energia, no sentido de que se o seu consumo de energia por unidade de PIB é maior, um incremento no custo de energia afeta mais a economia do que um país cuja eficiência é maior. E isso causa uma questão entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento, né? Porque o mundo desenvolvido ele tem acesso a capital de custo mais baixo e infraestrutura mais desenvolvida. O mundo em desenvolvimento tem um acesso a capital de custo mais elevado e infraestrutura menos desenvolvida. Então, se o mundo em desenvolvimento não trabalhar em cooperação para suprir essas lacunas de infraestrutura, os requisitos de baixo carbono eles podem ampliar a divisão, a diferença de competitividade entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. E o que acontece de interessante nessa cooperação entre Brasil e Índia é que a gente também tem inúmeras diferenças, né? Então, por exemplo, a Índia é um importador de energia hoje. O Brasil já foi importador de energia, hoje é um país extremamente rico em energia. E rico em energia de todos os elementos, né? Quando a gente vê a transição para baixo carbono, a gente observa, já foi comentado, né, pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que qualquer produto hoje é produzido com mais ou menos carbono, dependendo de onde ele é produzido. Até os fósseis, né? Então, até se a gente fosse capaz hoje de consumir todo o petróleo e gás do mundo com uma intensidade de carbono superior, como a gente tem, por exemplo, no Brasil, no pré-sal, a gente teria um Brasil inteiro de emissões a menos, consumindo o mesmo produto, mas consumindo esse produto que é produzido com mais eficiência. Então, esses elementos de complementariedade, que a Índia é muito forte em algumas tecnologias, que não são exatamente as mesmas que são fortes no Brasil, e o Brasil, por sua vez, é muito forte em algumas tecnologias, matérias-primas e energia diferentes da Índia, traz esse patamar extraordinário de cooperação para os nossos 2 países em particular. Muito legal. E queria escutar o senhor Pradip Dote sobre about the perspective of the Praj Industries on the possibility for us to develop joint initiatives. Thank you very much for the. What I would say is that bioeconomy, there are a lot of synergies between Brazil and India. Both are agronomy-based, mainly agronomy-based countries, and we are in the process of giving technology in the field of low-carbon ethanol. And
we have a perspective because since we are operating in globally, we are operating in all regions. Okay, in Brazil, we have just come 3 years back, but we have been in Latin America for the last 22 years, and we have about more than 80 plants in 16 countries. And in Colombia, we had the complete biofuel policy was devised by us in consultation with the government, and all the 7 plants, ethanol plants, are based on Praj process engineering and technology. Now, with this, we would like to give you a perspective of what's happening outside, because ethanol is the what you can call the it's a circular bioeconomy which is driving. That's what we believe, that what is circular bioeconomy. When we say about circular bioeconomy, it is basically, we talk about a company called FTP, a concept called FTP. F is the feedstock, T is the technology, and P are the products. Now these feedstocks vary in different regions. If you go to, in Brazil, we have seen mainly you have sugarcane, that is sugary feedstock. And now recently, about 15-16 years back, now you are into diversified into starchy feedstock, that is you are based on corn. What happens, like when we are in Southeast Asia, we have seen that there are challenges, different challenges. We have been in Thailand, there is a feedstock which is totally new for us. It was cassava. It was cassava tuber, cassava paste, cassava powder, and we have to ferment this starchy product to manufacture ethanol. And there are huge plants, means I will say that 300,000 liters per day, 500,000 liters per day, purely working on cassava product, cassava starch. Now this experience we have utilized because we are operating in different regions. Similarly, we faced problem when we went to Turkey, we went to Europe. They are not using cane sugar, they are using beet sugar. So we have to ferment beet sugar and produce ethanol. So there are plants in Turkey which we have got, the biggest plants, 3 plants, which are running based on beet sugar. Similarly in Europe, we have found that, okay, not cane, it's beet sugar and wheat, which is, you call it trigo. So wheat is a raw material. So we have to ferment wheat and produce ethanol. From that perspective, we would like to share you. And in India, it's another challenge. Like we have to use sugarcane, then we have to use surplus food, which we call it as broken rice. We can use wheat, we can use sorghum, we can use jawar, bajra, or we can use mixed feed. So the same plant. So we had challenges that we have to design the plant in such a way that the same plant can use multiple feedstocks and multiple products. So the single plant has been designed by us based on our experience and technology. The advantage is that, okay, when you have a sugar saffra season, you run it for 180 days based on cane. When the saffra season is over, you switch over to the grain. You can use corn, you can use wheat, you can use broken rice, you can use sorghum, and there is one more we have found in Brazil, trilicate. So this flexibility gives you multiple benefits. Coming to the technology part, so we have to develop technology for this, all these feedstocks. We have to do a lot of, because it's a biofermentation process. You have to do a lot of scale up. So we have to bring the feedstock in India. We did laboratory trials. We put in the lab fermenters. We developed on pilot scale. We scaled up. Then we developed the engineering basis for that, and then we sized the production plants. So during this process, we have been able to gain experience on what are the problems faced in different countries. Third thing is we come to the products. Now products we have, like typically, okay, we are saying from biofuels we say 1G, 2G. 1G, 2G is okay, and then we say biomobility, then you have marine fuels, aviation fuel, and then when we go to other products, we have like from a typical sugar-based feedstock, you have vinasse which is coming. Now vinasse you are able to spray in the field, in Brazil it is allowed, but in a country like India, not a single drop of vinasse we can put in the field, in the sugarcane field. It's banned by the pollution control laws, and they will come and close the factory. So for this reason, we have to do some introspection, what technologies from Praj we can introduce so that we understand the factory. So what we have done, we have found out ways of treating this vinasse. So we have, one method was that we did the concentration of this vinasse, and we burned it into the boiler in
supplementary fuel, along with coal or others. Second option was to take this vinasse, put it in a biogas, generate biomethane, use it as a compressed CBG, which is a natural, what you can call a substitute for the fossil fuel gas. So, and I had a privilege of traveling along with Mr. Gadkari ji when he was here. We visited plant of Toyota in the Sorokama. We were amazed to see that John Deere, Toyota, they have developed what I can call equipments which are used in the field, or equipments which are used in the agriculture field, like tractors. Like they are also coming up with for the harvester machines. Those are run by biomethane. So already the technology is there in Brazil. They have also implemented the same, because this is the farmers in the nearby community. They don't have to use CNG. They can use compressed biogas. So this experience, or this, so we would like to have similar sharing with you. Coming to, for example, what I can say, aviation fuel. Aviation fuel, what we have seen is, okay, we are also working on aviation fuel, and like Brazil is also working on 4 or 5 different pathways. We are focusing on only one pathway, that is ethanol to, that is the CI low cost ethanol to jet fuel, A to J. Now there are challenges in A to J, like we need the ethanol to be low, very high quality, or we can say low CI. For generating that low CI, you have to have a complete cycle. You have to study the complete cycle, right from farming, plantation, right up to the finished product. Now during this stage, the practices which are followed in Brazil for large scale cultivation, large scale harvesting, these are very, very important for getting the CI values. And this experience we can share between, because there are certain things which we need from Brazil, of all the BRICS countries, and also there are certain things which we can share from our side. Second thing is the certification. The certification for the aviation fuel, so that it has to be approved. And this certification is not easy. It's little challenging. So what are the problems faced by you? Because you have already got the SAF approved. You have also got the low cost, the low CI ethanol, which is used as a raw material. So there are several 4 or 5 agencies which do the certification. So this knowledge, if it can be shared with the BRICS countries or the companies. So I think there are certain such things which there is a lot of cooperation required, so that it will benefit all the BRICS countries. Thank you very much. Thank you. One more I would like to add, which I forgot. We are following Brazil. Just my colleague, he mentioned. We are following the Brazil model, and what you did in 2003, we are trying to do it now. You introduced flex fuel vehicles in Brazil in 2003, and now I see, I'm living in Piracicaba, so we see that 90% of the vehicles are flex fuel vehicles which are running in the country. This advantage is that, okay, the consumer, like an end user, has got an advantage that, okay, he can go and fill gasoline commune, which is 30% anhydrous ethanol blended in gasoline, or he can use 100% ethanol, which is hydrous ethanol. Now this model, when our transport minister visited and also our PM, we want to replicate, and that is the reason why we are trying to have the flex fuel vehicle engines, so that we can also benefit, and our gas stations, fuel station can also offer hydrous ethanol as an option. So you call it ethanol commune, and also anhydrous. This will save a lot of foreign exchange which is there. When you replace this, it will save a lot of foreign exchange for the country, for the crude oil. And this exchange, which is the money which is saved, it can be given to the farmers who are doing the sustainability, and they can increase the farming and produce more of cane sugar and other biomass. It can be given to the sugar mills and the ethanol plants who are producing it. It can be given to the government, because the government is benefiting. It can be given to the end. So all the stakeholders are benefiting in this, and that is what we think, and that is the reason why we call it as circular bioeconomy is the only option where all the stakeholders will benefit equally. Thank you very much. Thank you. E Elizabeth Shi, como é que você vê a possibilidade de
desenvolvimento de ações conjuntas entre nós países, aí sobre a perspectiva da Novelis. Bom dia. Todo mundo já falou muito bem das oportunidades que a gente tem aí na transição energética, mas eu vou trazer um grande exemplo dessa cooperação, que é a própria Novelis. Não sei se todo mundo conhece, a Novelis ela é líder em laminação e a maior recicladora de alumínio do mundo. A gente faz parte do grupo Aditya Birla, que é um conglomerado multinacional com sede em Mumbai, na Índia. A Novelis está presente em 4 regiões, e aí, falando especificamente do Brasil, aqui na América do Sul, a gente opera o maior conglomerado integrado de laminação e reciclagem de alumínio do mundo, que está localizado em Pindamonhangaba, ou Pinda para os próximos. Além desse conglomerado, a gente também tem uma fábrica de folhas, 14 centros de coleta distribuídos por todo o Brasil e um centro de inovação. E aí isso tudo existe por conta de grandes investimentos dessa parceria. Nos últimos 12 anos, a gente investiu mais de 1,2 bilhões de dólares na fábrica de Pinda, e a gente está com um investimento em curso agora de 450 milhões de reais para expandir a nossa capacidade de laminação. E aí, com toda essa base e operação, a gente consegue fornecer o alumínio com alta qualidade e baixa pegada de carbono, que contribui para toda essa fase de transição energética. Estava até conversando com o Rafael antes do painel. Uma das aplicações do alumínio é para a mobilidade, para a transição dos carros a combustão para os híbridos e elétricos. Os estudos já mostram que os carros híbridos e elétricos eles se beneficiam do uso do alumínio por ele ser mais leve. Além da mobilidade, a gente pode destacar também energias renováveis. Então, o alumínio ele serve também para painéis fotovoltaicos, que também se beneficiam pela leveza, resistência e alta condutividade elétrica. Obrigado. Eu queria escutar a perspectiva da Toyota do Brasil, Rafael, de como você vê a possibilidade de a gente estar trabalhando em conjunto com a Índia em projetos nessa agenda de transição energética. Bom dia a todos. Primeiro a Apex, CNI, governo brasileiro e principalmente aos meus colegas indianos aqui presentes, porque é uma oportunidade de recebê-los no nosso país. E a gente tem realmente perspectivas muito positivas. Agradeço a fala dos colegas anteriores, porque já coloca a gente justamente no ponto que nos interessa, a integração industrial, comercial, produtiva. E aí a gente pode partir de alguns pontos nesses comentários. Primeiro, a gente tem muitas vocações parecidas, então, geograficamente, somos países continentais, gigantescos. Características, no caso do que a Toyota atua, mobilidade, com toda uma tecnologia que a Índia tem feito, assim, demonstrado muita confiança no biocombustível, no aumento do blend, no biometano, numa série de alternativas que traz uma janela de oportunidade, que já é fato, de integrar todo o bionegócio, todo o agrobusiness, tá? A agricultura, com uma produtividade cada vez maior, tecnologias aplicadas no campo, onde o Brasil tem uma vasta experiência, mas a Índia tem uma história muito importante, história mesmo cultural. Depois a gente tem parques fabris industriais e tecnológicos que muito se conversam no sentido de diretrizes. Então, quando pensamos na mobilidade, a quantidade de veículos, o mercado indiano é gigantesco, o brasileiro é grande, 8º, 10º, o indiano é 4º, 5º, dependendo do jeito que se faz, a conta. Do ponto de vista da produção de veículos, temos uma capacidade instalada gigantesca nos dois países e temos como fazer essa ponte que já está acontecendo quando o governo indiano aumenta o blend, quando o governo quer buscar mais produtividade. Aqui nós temos
o link justamente do Brasil como maior produtor de etanol, de bioenergia, caminhando para uma produtividade de biometana, de muitas outras massas, em paralelo, trabalhando com a exploração também dos combustíveis fósseis, buscando a origem que muito nos interessa, que sempre foi a autonomia, tá? A autonomia energética, o país poder ser autossuficiente, a Índia caminhando para isso. E do ponto de vista prático, que é o que nos cabe e é a pergunta, a gente conseguiu desenvolver aqui, no Brasil, uma tecnologia que integra isso. Você integra para o consumidor, para o cliente, aquele que nos interessa, que nem disse Alban, que é quem vai realmente comprar, gerar emprego, gerar renda, integrar cadeias, uma cadeia longa de fornecimento, desde o agronegócio, do bionegócio, da indústria automotiva, com toda a cadeia de autopartes, toda a cadeia de prestação de serviço, toda a cadeia logística, que gera emprego e renda, e que está entregando um produto que traz o quê? Ele traz uma eficiência energética, uma pegada de carbono muito baixa, porque ele é eletrificado, ou seja, ele possui a mistura do motor a combustão com o motor elétrico, a sua eficiência, porém ele não depende de uma nova infraestrutura de postos de recarga, que depende da origem ali e da geração e do grande investimento público na questão da energia elétrica. Por quê? Porque esses carros são autorrecarregáveis. Nós chamamos de baterias, são baterias perpétuas. Você coloca a bateria e a perda, a energia do carro, do próprio motor a combustão, carrega a bateria. E é uma bateria pequena, que do ponto de vista do custo para o cliente, ela é pequena. O acréscimo no valor de um carro hoje, a combustão, em relação ao carro híbrido completo, pleno, é pequena. E é uma tecnologia que vai botar nós a produzirmos cada vez mais nas nossas fábricas. Estou dizendo como Toyota, mas estou dizendo como setor. E soma-se a não necessidade de investimento em infraestrutura e a possibilidade de agregar a cadeia do etanol, no caso, outros biocombustíveis, o colega colocou todas as possibilidades que existem, e aí os técnicos nos países são muito bons, os indianos são excelentes em técnica. Então, nós estamos falando de integração tecnológica. Estamos falando mais do que simplesmente de mercado. Estamos falando de liberar tecnologia, liderar o mercado internacional, criar uma relação Brasil-Índia, fóruns internacionais como esse, o BRICS, e ir para outros fóruns, estamos falando de G20, estamos falando de COP, estamos falando de todas as pautas que podem trazer, de fato, um benefício para a população, no sentido de nova renda, novo mercado, nova receita, integração de cadeias. O agronegócio ele gera um ganho gigantesco para aquele que é o produtor rural, aquele que produz a cana, sugar cane. Ele tem como melhorar muito isso e trazer, junto com a política pública, uma contabilidade de carbono que mostra o ganho da sustentabilidade desse negócio. E quando você mostra o ganho da sustentabilidade atrelado a uma tecnologia que você vai desenvolver e vai melhorar cada vez mais, vai criar novas oportunidades, vai entregar algo não tão caro, algo real, e algo que não tem um desafio no uso, que aí eu vou terminar minha fala, porque qual que é a questão dessa tecnologia? Assim como todas as outras, ela tem que atender o que o cliente precisa, e cada cliente é diferente em cada mercado. Então, você tem uma série de possibilidades na mesa, e acho que aqui, cada vez mais falar, foi sempre um prazer, nós recebemos, sim, missões e visitas indianas na nossa fábrica no Brasil, e em várias ocasiões estivemos na Índia, e estamos realmente enxergando como uma integração muito válida para os países. É isso. Obrigado, Rafael. Eu vou continuar aprofundando esse tema, sair um pouco aqui do script, e eu queria pedir para todos para que pudessem identificar um desafio para ampliar a relação, seja com a Índia, no caso
das empresas brasileiras aqui, seja no Brasil para as empresas indianas. Então, queria começar com o Cláudio. Como é que a gente faz para ampliar a nossa relação do ponto de vista prático e qual é o principal desafio hoje para atuar na Índia? Obrigado, Cláudio. Shreyan, what are the challenges for your company to work in the Brazilian market? One. And to expand business.
Thank you, thank you. Viviana, como é que está o olhar da Petrobras para atuar no mercado indiano? Qual é o desafio para a gente ampliar nossos negócios lá? Sobre a perspectiva da Petrobras, de forma prática. Vamos lá, então. Tanto o mercado brasileiro quanto o mercado indiano operam no que a gente chama de adição e transição, né? Então, são mercados que precisam de adição de energia, como eu disse, mercados que consomem muito pouca energia per capita, e a Petrobras, que é responsável por 1/3 da energia no Brasil, o Brasil que tem 93% de renováveis na matriz elétrica, 50% de renováveis, é claro que é uma empresa que enxerga grande potencial de cooperação com a Índia. A gente enxerga potencial de cooperação não só em toda a cadeia de renováveis, mas também na cadeia de fósseis, propriamente dito, né? Porque a gente sabe que um mercado net zero ainda é um mercado com dezenas de milhões de barris de petróleo em 2050, que tem que ser suprido com responsabilidade, que tem que ser suprido com as cadeias de menor carbono para a produção desse insumo também. Então, a Petrobras, hoje, ela enxerga potencial de cooperação em exploração, a gente enxerga potencial de cooperação comercial na parte de fósseis, na parte de biocombustíveis. A Petrobras tem 16 bilhões de dólares em renováveis no seu plano de negócio no quinquênio, ou seja, tem um potencial de investimento e cooperação, e também tem um potencial de ser âncora, digamos assim, energética de projetos de industrialização e de reestruturação das cadeias produtivas, né? É uma empresa com capacidade de integrar segurança energética para qualquer tipo de situação industrial, né? Em qualquer tipo de situação industrial, considerando uma combinação de renováveis, fósseis e, inclusive, CCUS, né? Que hoje a Petrobras opera o maior hub de CCUS do mundo. Agora, olhando um pouco ali sobre a perspectiva da limitação que você comentou, quando a gente fala de transição energética, de transição para baixo carbono, trata-se de um reordenamento, digamos assim, dessas cadeias produtivas para levar em consideração quanto de emissão tem em cada um dos produtos, né? Então, você vê, por exemplo, hoje você tem, vou usar aqui um exemplo da Petrobras, você tem 1 litro de gasolina que pode literalmente ter sido produzido com 10 vezes mais emissão do que outro litro de gasolina. E, no entanto, isso não afeta ainda o valor desses produtos nos mercados internacionais, assim como se esse sapato tivesse sido produzido com 2/3 a menos de emissão, ele também não afeta o comércio. Então, eu acho que a grande limitação estruturante, digamos assim, para essas cooperações entre os países em desenvolvimento, nesse novo ordenamento, digamos assim, dos produtos industriais, é a capacidade, e, de certa forma, conversa um pouco com o food versus fuel, né? É a capacidade de a gente ser capaz de identificar nos fluxos de comércio e do consumidor também ser capaz de identificar quais são quanto de carbono tem em cada produto, e que isso seja considerado no trade, né? Porque senão a gente sempre fica com aquela limitação do preço, né? Porque se eu estou enxergando um determinado produto que tem menos carbono, ele é um insumo com um preço mais elevado, e eu não consigo valorizar o meu outro produto da cadeia de valor que na proporção do que aquele insumo me custa mais caro, eu fico com um travamento desse desafio de conseguir incorporar a tecnologia de baixo carbono nos meus negócios. Então, acho que existe uma agenda de cooperação também do Sul Global ou dos países em desenvolvimento que envolve conciliar esse desenvolvimento desses parâmetros de baixo carbono, permitir que os produtos de baixo carbono sejam diferenciados nos mercados, mas fazendo isso dentro do arcabouço do Acordo de Paris, que fala que os países em desenvolvimento têm responsabilidades diferenciadas em relação aos países desenvolvidos, né? Então, realmente, é um tema de cooperação também, essa forma de labeling, essa forma de classificação, de taxonomia para toda essa produção agrícola, industrial e energética.
Obrigado, obrigado. Pradeep, you have talked about all of the many challenges that your company has faced around the globe to adapt different technologies, different raw materials. How do you expand, could you expand business in Brazil, and what are the practical perspectives of your company? Hello. Thank you for the question. There are, I would say, three aspects to this. One is that, okay, knowledge gained based on the problems faced in different locations, because you have to go and work with them and you have to solve their problems. So that was, we learned it in a very hard way. There are a lot of challenges we face. So that expertise, what we have gained, that is a way we can work together between Brazil and India. I will give you 3 specific instances. One is the biomobility, which is very, very critical today. So we already covered sustainable aviation fuel. We covered sustainable aviation fuel. We covered the 1G, 2G. Now the second is marine fuels. Now, if you say any country you take, whether it is a BRICS country or any country in the world, the cheapest mode of transportation for the goods produced in the country which you want to export, you have to use marine ships. Containers will go in marine. For that reason, it's a contributing, just like sustainable aviation fuel, the aviation industry is contributing to the problem. Similarly, marine fuel is also one of the culprits for the problem we are facing. You already working in Brazil, you are already working for producing marine fuel and also working with Wärtsilä, who are the biggest manufacturer of the marine engines in based in Finland. We are working in India also, we have developed the marine fuels, but we are working with another company called MAN. Now they are also doing trials with marine fuels with a combination of methanol, ethanol, or blend of 3 along with the other fuel, the fossil fuel. There is a need to share these experiences because Wärtsilä, they have that W32 engine which has been working. I think they are working for last 1 year or 2 years, I don't know, but they have perfected it. Whatever experience gained, because it is going to benefit the complete global. And when we are partners in BRICS, it's not only BRIC countries, but it is other members also who will benefit. If we are able to use this biomethanol as a fuel along with the other aviation, along with the other fuel, it will go a long way in our purpose of reducing the pollution, reducing the carbon, GHG emissions, and there we can benefit. So this was one aspect. Second aspect I would say that is we are working into bioplastics. And bioplastics not from traditional chemical route, but I understand that Braskem, they are working on bioplastic, but bioplastics based on fermentation process. So we have developed a technology for producing PLA, and also there is another product. So this product, we have already, Praj has developed this, we have put a demo plant, we are working on it. So this is one area which is the problem for the whole world. The plastic, there are tons and tons of plastic which is lying in this seabed, which it will not get degraded in our lifetime, and maybe in the next generation also. So when we can work together, Brazil, India can work together, as I take all the BRICS countries together. So whatever we have done, we can work together with you for these bioplastics, which are biodegradable, and it can replace the single-use plastic. So these are the 2 areas I thought maybe there is an opportunity to work on a very larger scale. And third one, not related to our industry, Brazil. I came here 3 years back, and I'm very fond of traveling because I have traveled because of my job in Praj as a global head. I traveled to 70 countries till now, different places. Brazil is not known, maybe in Latin America or in Europe, as a tourist destination. Indians, they spend so much money, means I will tell you that we travel everywhere. They spend a lot of money, they buy things, they travel, they love to travel. But no, not many people know about the tourist places in Brazil. Only maybe Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, and some. So.
But there is so much to see here. I traveled Northeast Brazil everywhere, right from Natal, all the beaches. places. I went to Florianopolis, I went to Curitiba, because we love. So there is no direct flight between, this is, I don't know, this is not with our perspective, but there is no direct flight from India to Sao Paulo or Rio, which is required because you have to either go from Dubai or you go to Abu Dhabi or you go to Addis Ababa. This is one area where it will benefit your economy, it will benefit you, and Brazil will get marketed as a tourist destination. I had been to Niagara Falls. Your Foz do Iguaçu is much, much bigger and much experience because my daughter stays in US, so I had visited. But Foz do Iguaçu is not known outside. It's only known in Europe and it's only known in Latin America. So my request is you market Brazil as a tourist destination. It will give you equal to money what you are gaining in biofuels. This is, I can guarantee you. So many good places are there in Brazil which are not known to outside world and which needs to be explored. So it will become a hot tourist destination. And I think he can help you because there are several, IBCC can help you because there are tourist companies who are operating in India. They take you to US 16 days tour. Why not Brazil tour? I have not seen an organized Brazil tour from this IATA, all this Thomas Cook. They're not operating in Brazil. So this was my suggestion away from our regular business. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Just to join his out-of-the-way question, we can have a sustainable aviation fuel flight from India to Brazil. We can propose that to the government. Yeah. Yeah, good point, good point. Good, we can start with that. Elizabeth, como é que você vê a questão da expansão dos negócios do grupo indiano aqui no Brasil? Como é que está indo? Existe perspectiva de expansão? Acho que sobre expansão, eu comentei um pouco da expansão que a gente está fazendo, mas eu queria pegar o gancho da fala da Viviana sobre a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, né? E como que a gente valora essa questão da sustentabilidade. Hoje, que nem já foi comentado, né, o Brasil ele tem uma matriz verde, uma matriz renovável, e isso faz com que, consequentemente, o nosso produto tenha, em sua maioria, a menor pegada de carbono do mundo. Falando do alumínio, da Novelis do Brasil, especificamente, as chapas que a gente vende, elas têm 80% de conteúdo reciclado. Esse conteúdo reciclado ele vem, em grande maioria, das latinhas de bebida pós-consumo, mas tem também panela, chaparia. E aí, aqui no Brasil, o índice de reciclagem dessas latinhas ele é muito próximo de 100%, e tem sido próximo desse 100% há mais de 15 anos, se não me engano. Então, isso contribui com uma pegada de carbono do nosso alumínio, já é baixo por conta de estar no Brasil, mas ele é mais baixo ainda por conta desse alto conteúdo reciclado que a gente tem nas chapas e por conta do Brasil, dessa cultura que a gente tem aqui no Brasil de reciclagem, que todo mundo já foi em churrasco e separou a latinha de cerveja, de bebida, para ela ser reciclada. Então, está no DNA do brasileiro toda essa reciclagem. E aí, para efeito de comparação, quando a gente fala de reciclagem, a gente emite 95% menos energia do que o alumínio primário. Isso, em termos de CO2, a gente está falando que a média do alumínio global, de acordo com o PCG, é 16 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio. A Novelis aqui no Brasil, por conta do reciclado e por conta de estar no Brasil, a gente está falando de só 2. E aí isso considerando escopo 1, 2 e 3. Então, de novo, pegando o gancho, o que eu queria comentar é a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil com essa menor pegada de carbono e como, de fato, a gente valoriza isso. Obrigado, obrigado, muito bom. Rafael, como é que estão os planos de levar o motor híbrido da Toyota, que havia sido anunciado, para a Índia, e qual é o desafio de vocês para atuar na Índia? Bom, primeiramente, os planos estão em andamento. A troca, justamente, entre os países, entre, inclusive, os competidores. A gente viu aí uma série de protótipos, tanto de motorização flex, sendo apresentados na Índia,
e o híbrido flex, que aí eu passo alguns dados, né? E aí eu vou colocar 3 pontos para concluir a fala. Primeiro, alguns dados. Um motor híbrido flex, ele consegue reduzir 70% da emissão de carbono do dia para a noite. Então, isso já faz uma transição efetiva. Depois, ele reduz o consumo entre 30% e 40%. Então, você também está fazendo a eficiência energética e, o mais importante, o consumidor, aquele que vai comprar o carro, vai gastar menos com combustível. E ele tem, justamente, uma cadeia de produção longa que vai integrar não só a própria cadeia automotiva, como vai chegar numa cadeia de desenvolvimento de novos motores, que foi a sua pergunta, e que vai chegar até o agronegócio, até o cultivo da cana ou de qualquer biomassa ou bioenergia, que pode ser, por exemplo, o milho, pode ser N outros, a depender justamente da produção local, da realidade local daquele país e da riqueza natural, que é uma coisa que a transição energética não pode desprezar. A transição energética tem que ser acessível. E aí eu concluo dizendo a questão da acessibilidade. Acessibilidade quer dizer sustentável economicamente e naturalmente da pegada do carbono, da desfossilização. E aí os 3 desafios que eu vejo, pegando um pouco, eu acho que o primeiro é o que o meu colega colocou. A gente tem que saber se promover melhor, contar essa história melhor. Quando falamos, passando até pelo turismo, por tudo isso, a gente tem que mostrar que aqui tem carros biofuels, aqui tem uma pegada de carbono XPTO, em comparações técnicas, porque a Toyota ela acredita em todas as rotas, ela não denigre nenhuma rota. Nós transitamos do hidrogênio, transitamos pelo elétrico, transitamos pelo biocombustível, pela combustão muito mais eficiente, porque é uma curva que nós chamamos internamente de melhoria contínua, né? Sempre de redução, de melhora daquilo que está posto. Então, eu acho que o primeiro desafio é promover isso. E o encaminhamento da promoção disso é o que nós estamos fazendo aqui. Conseguir falar entre países dessa envergadura, que conseguem falar não a mesma língua, mas a mesma linguagem. A gente pode se entender muito bem, porque nós falamos das mesmas questões. Falar nos fóruns internacionais que não acabam aqui, todos eles. O segundo ponto é a contabilidade de carbono, que muitos falaram aqui. A gente precisa mostrar isso, o que é uma contabilidade de carbono do ciclo de vida dos produtos, do ciclo produtivo. E aí passa por essa questão de valorizar, de precificar, de ter regulamentação, de ter mercado, de saber explicar o que aquilo traz de bom para frear a mudança climática e trazer valor agregado à produção, né? Ao serviço, à produção, a tudo isso. Então, o segundo ponto passa por aí, por você fazer uma contabilidade de carbono, ter uma política internacionalmente aceita ou que em fóruns internacionais se leve em conta todo o ciclo de vida. E acho que a terceira e última questão para isso acontecer é a gente também conseguir criar políticas públicas, porque, por exemplo, você não tem um mandato internacional, não tem um mandato internacional da mobilidade. Então, você tem que refletir isso nas políticas públicas. O Brasil criou algumas legislações, que é o RenovaBio, que busca valorizar quem produz em condições que geram mais produtividade e menos eficiência de carbono. Você tem aí o combustível do futuro, que foi aprovado o ano passado, que traz o mandato para trazer produção, para você falar, olha, você tem um comprador lá na frente, você tem como investir. Traz outras políticas, como o Mover, que aí pega a mobilidade aqui no Brasil, que traz parâmetros para trazer algum tipo de incentivo de R&D, de desenvolvimento tecnológico, com incentivos. E isso precisa estar replicado em vários lugares de uma forma neutra, neutralidade, justamente neutralidade tecnológica, mas que traga essa previsibilidade, que foi como a gente começou hoje o debate aqui, né? A previsibilidade para que os investidores se movimentem e toda a cadeia produtiva se amplia. Com isso, eu acho que o Brasil e a Índia já estão alguns passos na frente nessa jornada. E nós temos que continuar intensificando essa jornada. Acredito que é isso. Obrigado, Rafael. Queria só concluir aí primeiro agradecendo a I wanted to add please. just one point I forgot, which there is another possibility of cooperation.
We succeeded, so we thought that we'll share with Brazil. For biodiesel, you have, for the diesel, you have the blending. I think you are doing, earlier it was 15%, now it is 16%. But you are blending biodiesel in diesel. Now, biodiesel, they have got limitations because of it is maybe used oil, palm oil. In India, what we have done is, now we are in the process, we have done blended ethanol with diesel. And we are going the trials, like you have an ANP institute which certifies, tests, see the performance. So those trials are going on. We have got an institute called ARAI, which is the mandatory institute which certifies. So we are, so there is a possibility that blend diesel with ethanol. Maybe it is 5%, 10%, and it will go to 16. But we are already doing it, and there is a possibility of doing this in Brazil. So I forgot this point. So Thank you, Pradeep. No, that's very important, and vou mudar para o português. E eu queria encerrar, primeiro agradecendo aos participantes, os palestrantes, dizendo da intenção da CNI de estruturar um fórum empresarial para colocar juntos empresários e, sobretudo, num tema como é esse da transição energética, lado a lado. Essa é uma das nossas prioridades até o final do ano. Estamos vendo com a CII ou com a FIC quem vai ser a nossa contraparte. E queria colocar, Laudemar, aqui do lado do governo, que a gente falou muito aqui de políticas públicas, falamos muito de transferência de tecnologia, sharing, né, technologies, que seria muito importante a gente ter também uma comista acoplada a esse mecanismo novo com a Índia para a gente impulsionar uma agenda estratégica entre os dois países. Muito obrigado.